Sem provas, Jair Bolsonaro volta a colocar em dúvida o resultado das eleições e afirma que o processo pode ser conturbado. O presidente esteve ontem na abertura da APAS Show, que é o maior evento supermercadista do mundo. Acontece em São Paulo. O presidente criou polêmica ao questionar, em meio a vários palavrões, um tom mais elevado, a transparência da votação no Brasil. Não devemos medir palavras para defender o nosso Brasil. Fica com de frescura, ele fala palavrão. Então vota naqueles do passado que falavam bonito e ferravam vocês. Tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspeição que elas não foram limpas. Não queremos isso. Quer sim. Aliás, está preparando a cama para o senhor mesmo, presidente. Sugerir, a gente já deixou isso para trás faz muito tempo. Afirmar que as eleições não foram limpas em caso de derrota do senhor. Quando as eleições terão sido limpas, como foram limpas todas as eleições do passado. Alguém deveria se perguntar: por que é que Bolsonaro levanta tantas dúvidas em relação ao sistema eleitoral? Por quê? E por que encontra eco nas penas de aluguel, nas bocas de aluguel, em vários microfones espalhados pelo Brasil? Esse era um não assunto brasileiro até 4 anos atrás, inclusive na própria eleição de 2018. Bolsonaro foi eleito sem dizer uma palavra sobre o sistema eleitoral. Ninguém colocou em dúvida a vitória dele, como não foram colocadas em dúvida as vitórias de Fernando Henrique, de Lula. Estou citando essas porque foram aquelas que aconteceram com o sistema eletrônico, né? De Lula, a primeira vitória de Dilma, a única contestação que nós tivemos foi na segunda vitória de Dilma, quando o PSDB contratou lá uma auditoria, 2 foram feitas e o partido teve que engolir a reclamação porque constatou-se que não houve nenhuma irregularidade. Então por que o presidente, dia sim e dia também, levanta dúvidas sobre um sistema que tem se mostrado tão eficiente, em que inclusive o beneficiou em todas as ocasiões, porque Bolsonaro foi eleito deputado desde que as urnas eletrônicas foram instaladas e foi eleito presidente em 2018. Ele jamais foi prejudicado pelo sistema. Por quê? Porque ele está armando a cama para uma virada de mesa caso o vitorioso não seja ele. Esse já não é mais o plano B. O plano B para Bolsonaro é ganhar as eleições. Hoje o plano A é a virada de mesa. É colher os frutos dessa desconfiança que ele planta dia a dia na cabeça dos brasileiros. Sem sucesso. Até agora, porque 82%, segundo a última pesquisa que nós tivemos a respeito desse assunto, confiam na idoneidade das urnas eletrônicas. Então, o Bolsonaro, com exceção de alguns fanáticos tresloucados que, por motivos que suas próprias cabeças e consciências conhecem quais são, acabam ecoando esse discurso golpista. Mas é assustador que ele faça esse tipo de ameaça, porque isso é uma ameaça. Ele falava ontem a empresários do setor varejista. Todos os grandes empresários do setor de supermercados estavam ali querendo saber o que tem a dizer o presidente a respeito da inflação, a respeito do risco de desabastecimento. Ele passou ao largo, somente tangenciou esses assuntos e acabou concentrando o seu discurso cheio de palavrões, que em nome do bom gosto a gente preferiu não reproduzir aqui na Band News FM, mas, enfim, de péssimo gosto na forma e no conteúdo, tendo como resposta somente o silêncio complacente da audiência. Cabeças balançavam para cima e para baixo, enquanto Bolsonaro mais uma vez questionava uma das poucas instituições que funcionam no Brasil, que é o sistema eleitoral. É cansativo ficar falando disso todo dia. Todo dia ter que discursar a respeito da confiabilidade das urnas e denunciar a intenção clara, agora declarada, do presidente de virar a mesa no caso de uma derrota eleitoral. Bastante. Mas a gente vai se obrigar a fazê-lo a cada vez que o presidente partir para uma de suas estocadas golpistas. Não há outro nome para definir a situação que o presidente Bolsonaro está preparando para outubro e novembro. Para algum momento entre outubro e novembro de 2022 aqui no Brasil. Todo empresário, todo ministro, todo chefe de poder que se cala nesse momento se transforma num cúmplice do golpismo claríssimo do presidente Bolsonaro.